Oi, gente! Tô aqui para gravar um vídeo novo, num cenário novo, com uma pessoa nova participando do meu canal. E aí eu tô com uma proposta diferente, que eu já explico para vocês, mas antes eu vou pedir que a Anne se apresente e conte um pouquinho da experiência dela. Olá pessoal, boa tarde. Como a Marcela falou, meu nome é Anne. Eu conheço a Marcela já há alguns anos, a gente fez faculdade juntas. E durante esse período até então, de vez em quando a gente se esbarra e tece conversas filosóficas sobre a vida, a partir das nossas experiências, a partir das angústias. E surgiu a ideia da gente trazer uma dessas conversas que a gente vem conversando no ponto de ônibus, no WhatsApp, para esse vídeo, porque é um tema que a gente entendeu que está muito presente no nosso dia a dia e por meio da escuta de outras pessoas, né? São questões que a gente vai conversar aí nesse vídeo. Você vai falar o tema? São experiências de vida, né? Então, a proposta desse quadro aqui no canal, desse vídeo e de outros que virão, o tema maior em si são questões dos 30, né? Naturalmente, porque a gente já passou dos 30, hoje a gente está nessa casa aí, mas são questões também que a gente vem aprendendo com a vida, né? São experiências que a gente vem trazendo, conhecimentos, bagagens. E agora, com maturidade, a gente consegue fazer uma análise sobre tudo que a gente já viveu até aqui, né? E aí são questões bem próprias dos 30 mesmo, que eu com 20 anos nem pensava nessas coisas, eu tava num outro nível, assim. E aí a gente vai começar a gravar, talvez uma vez por mês, né? E aí se a galera curtir, mas se não curtir a gente vai gravar assim mesmo, porque a gente faz o que a gente quer. O canal é nosso, a gente faz o que a gente quer. Então, o tema hoje é da linearidade sobre a vida, né? E aí eu vou começar a discussão, Anne, provocando você e o pessoal que está assistindo com a seguinte questão. Quando eu era mais nova, assim, talvez um pouco antes da adolescência, acho que na infância mesmo, eu acho que isso é muito cultural, é muito da gente, né? Começar a fazer planejamentos para o futuro. Aquela perguntinha assim, o que você vai ser quando você crescer e tal. E dentro dessa lógica, eu planejei todo o meu futuro lá, talvez com 9 anos, eu já tinha todo o meu futuro traçado. E era aquela coisa assim, faça isso e receba isso, sabe? Porque quem planta mamão vai colher mamão, quem planta maçã vai colher maçã. Então assim, eu tinha tudo pronto. Então na minha cabeça eu estava casado com uns 25, seria o marido ideal, perfeito, lindo, com muito dinheiro. Eu estaria muito bem profissionalmente, ganhando muito dinheiro numa casa grande, porque não era uma casa pequena, era uma coisa bem Disney, assim, sabe? E nada disso aconteceu, né? O marido, assim, eu persistindo atrás do marido, os 3 filhos não vieram, eu nem sei se agora vão ser 3 filhos, talvez um. Sabe? Então, assim, muito do que eu planejei. E lá, a casa própria? A casa própria já tá no caminho. É uma coisa que já tá mais, né, tá palpável, assim, tá mais próximo de se realizar. Mas muita coisa do que eu planejei na minha infância, a vida tomou outro rumo, assim, sabe? Não aconteceu. E aí eu queria te provocar nesse sentido, pra você falar, né, desse não isso aí, linearidade. Agarrou aqui. Marcela, realmente, assim, eu também, na minha experiência, do que eu tinha, né, de visão de mundo e de projeção desse mundo, né, desses sonhos, a maioria ainda não estão realizados. E como que também é singular, né? A Marcela já está a caminho de conquistar a casa própria. Eu acredito que eu tô longe de conquistar a casa própria. Então, quanto que também desses sonhos que a gente imagina, projeto, nem são todos que... É singular também aqueles que a gente consegue realizar e aqueles que a gente não consegue realizar, né? Eu estou com 32 e certamente pela criação que eu tive, né, uma criação batista, eu já estaria casada com meu primeiro namorado, com filhos e casa, e como a vida não é linear, né? E o que a gente está dizendo de não ser linear? Não dá para colocar no papel, fazer um planejamento, um cronograma e achar que a vida vai acontecer daquele jeito exatamente que foi planejado, né? Essa questão do casamento, quando eu fui para a faculdade de psicologia, eu já tinha um relacionamento de alguns anos e eu mudei muito.
E a partir da mudança, né, que eu comecei a vivenciar, que ele também começou a vivenciar, a relação terminou. Uma relação que até então estava sendo projetada para o casamento. Né? E é algo que foi inédito, né? Não tinha como controlar uma mudança em mim, nem uma mudança nele que fosse levar a uma ruptura. E essa mudança não foi um problema, né? Pelo contrário, quanto que não ter casado e ter vivido outras coisas me possibilitou outras experiências, outros amores. Eu acho que a gente sempre fica também num sofrimento assim, e se, né, essa pressão do, e se eu tivesse feito daquele jeito? E se eu tivesse casado naquela época? A gente nunca, isso traz um sofrimento, porque a gente nunca vai saber, a gente nunca vai ter resposta. Mas você sabe que hoje, com a experiência que eu tenho, eu não tenho esse si com esse relacionamento. Porque assim, é muito claro que eu vivi tantas outras coisas que eu não teria feito se eu tivesse com ele, que eu não abro mão. Se eu tivesse namorando ele, eu não teria feito todas as viagens que eu fiz na época de uni. Na época da faculdade ainda, eu comecei a participar na uni, fui para Salvador, fui para Recife, fui para o Rio, fui para tantos lugares e conheci tanta gente, que a experiência, inclusive a experiência do que foi vivido e o que essa experiência hoje é em mim. A pessoa que eu sou tem muito dessas experiências de ampliação de mundo. Que quando eu paro para ver o que seria eu novinha ter casado naquela época, eu não troco a experiência de arrumar casa. A mulher que você é, hoje a mulher de 30 que você é, você não troca pela de 20, né? Não troco. E o que acho que também é outro ponto da linearidade, né? Além da vida nos surpreender, e aí o Paulo Freire tem uma frase que eu gosto muito, que a vida a gente se constrói caminhando. E que a gente se forma na relação com o mundo. Né? Então, se a gente com 9, com 10, com 15, com 30 não estamos formados, né? Hoje eu tenho 32 anos, sou psicóloga, amanhã eu posso estar com 40 e ser engenheira e ser bailarina. Mas né? sabe então... uma coisa assim que eu fico pensando, assim, que a vida tem seus próprios caminhos e a gente só faz vida caminhando, vivendo, né? Sim. Então, assim, eu nunca esperava viver as coisas, como você disse, viver as coisas que eu tinha planejado, são diferentes, eu não esperava viver o que eu tô vivendo hoje. Mas eu também acho que tem coisas que dá pra planejar. Então, assim, por exemplo, planejei minha carreira, então eu quis ser psicóloga, fui lá, estudei, investi, ainda não cheguei onde eu gostaria de chegar, nesse lugar pleno que me traz realização, mas eu tracei um plano e segui aquilo. Também eu acho que não dá pra ser, porque a vida não tem caminhos prontos, mas também não dá pra ser assim, deixar a vida me levar, sabe? Estilo Zeca Pagodinho. Então eu acho que tem algumas coisas que a gente tem que planejar. Algumas coisas estão no nosso controle, estão no nosso poder, sabe? E tem uma sutileza aí, que é o seguinte, né? Uma coisa é o desejo de fazer uma faculdade e lá fazer. Mas o processo de como você vai viver essa experiência, como ela vai te afetar e te formar, aí é na experiência, não dá pra ser rígido, né? Eu entrei na faculdade de psicologia pensando em trabalhar com RH. Fiz ênfase em gestão, mas durante a faculdade eu me apaixonei pela psicologia social. Depois de formada na psicologia social, eu me apaixonei pela área da saúde. Então, assim, são caminhos, e a minha trajetória foi mudando, porque eu tô viva, e eu acho que esse é um outro ponto importante. Como a gente tá vivo, é importante que a gente tenha um marcador do que a gente quer, para a gente ir fazendo. É importante de sonhar, né? De idealizar. De ter um sonho, de idealizar e realizar, né? Mas não entrar numa piração de reduzir a vida e o que nós somos a isso ali que está no cronograma, né? Porque se eu me reduzo à experiência de não ter casado, eu me fecho para todas as outras experiências que eu vivi. Né? E tem uma outra coisa que é... Quando a gente pensa em escolha profissional, isso é uma coisa que eu sempre trabalho, assim, quando seja um adolescente ou um adulto que vem com esse tema. Tem um peso muito grande de quando a gente vai escolher a nossa profissão ou até um casamento, como se a gente estivesse escolhendo a nossa vida. Algo do pra sempre, né? Se eu escolher engenharia, o que eu vou ser? Um engenheiro. Mas não, é uma escolha para aquele momento, para aquela fase da nossa vida. Então hoje,
né? Aliás, uns anos atrás você escolheu psicologia e hoje você continua escolhendo psicologia. Até porque quando a gente faz essas projeções, a gente é criança, não tem como a gente projetar uma vida, a gente nem sabe se vai estar vivo naquela época da tua vida para você realizar tudo, né? E o quanto que a gente se conhece, né? Uma coisa assim que eu gosto sempre de pensar quando a gente fala de vida é no aparelhinho lá que fica medindo o coração quando a gente está no hospital, porque ele fica fazendo assim, né? Isso, qual que é o nome? Eletrocardiograma. E isso é a vida. Sabe, a vida tem altos e baixos, isso significa que a gente está vivo. Quando aquele aparelho para e a linha fica reta, é porque a gente morreu, sabe? Então, assim, eu sempre falo com os meus alunos que essas inconstâncias da vida, esses altos e baixos, faz parte da própria vida, sabe? Faz parte do amadurecer. E aí eu sempre penso nesse aparelho, porque quando parou ali, você está morto. Então, se você está buscando uma vida linear, você está buscando uma vida morta. Você está morto para a vida, para as experiências, para o viver, né? E uma outra coisa também que me chamou a atenção, eu estava vendo um vídeo e foi a Maria Homem que comentou e me deu um estalo aqui. Que a gente fica buscando essa linearidade muitas vezes e a gente demora um pouco para entender que isso não existe. Só que até lá, com a cabeça de 20, já fiquei frustrada com muitas coisas, né? Porque era pra estar casada, com um filho, tem toda uma pressão da sociedade e tal. E isso não aconteceu. Então, gera um sofrimento, mas beleza, eu tinha 20 anos, hoje eu me perdoo por isso, né? Mas aí a Maria traz uma questão que eu fiquei pensando e faz muito sentido. A vida não tem esse equilíbrio também. Então, assim, e o nosso próprio corpo diz disso, sabe? Então, por exemplo, quando a gente está caminhando, a gente já está em desequilíbrio. Porque quando a gente levanta um pé, a gente está no ar, né? Então, assim, a gente está em movimento, mas a qualquer hora a gente pode cair, a gente pode pisar em falso e cair. E a vida também é assim, né? A gente busca o equilíbrio, mas quando a gente fala em equilíbrio, a gente já fala em desequilíbrio também, uma coisa pressupõe a outra. E no próprio corpo, quando a gente está caminhando, esse equilíbrio não existe, porque quando a gente está caminhando, a gente está com um pé no ar, né? E eu achei muito interessante isso, sabe? O equilíbrio, ele é instável. Eu fui acho que 3 anos atrás no Rio, no CCBB, na exposição do Paul Klee, e o nome da exposição era Equilíbrio Instável. O equilíbrio é isso que você falou, né? De um pé que a gente suspende, outro que tá no chão. E tem também uma analogia que eu gosto, que é o homem na corda bamba, ou no slackline, né? O equilíbrio é o que você vai para um lado, vai para o outro. Se a gente observar uma pessoa andando no slackline, ela fica fazendo passagens entre um lado e outro. E o equilíbrio é justamente essa capacidade de conseguir coordenar essas passagens, né? Então, na vida, assim, o quanto que fazer essa passagem entre alto e baixo, e diferente do equilibrista, também quero falar da queda, né? Porque às vezes a queda é fundamental. Machuca, né? Dependendo da altura, né? Pegando esse exemplo do se conhecer. É o que faz, e uma coisa que tem muito a ver com esses sonhos que às vezes não acontecem, da gente ir no chão, se conhecer e também quebrar algumas ilusões. Porque tem muitos ideais. E nessas projeções, nesses projetos de vidas que a gente muitas das vezes já desde pequenininho começa a sonhar, será que aquilo é um sonho legítimo nosso? Ou aquilo é um sonho fruto da sociedade, do período que a gente estava, dos nossos pais? Né? Então a gente tem sonhos em nós que será que é nosso? Eu vejo hoje pela questão de ter filhos. Quantos pais não têm paciência para os filhos, não querem ficar juntos com esses filhos, fazem de tudo para não estar com essas crianças? Será que realmente era um desejo criar uma criança? Então, é isso que eu falei, da pressão, né? De você tem que ter um filho. Às vezes você não quer ter um filho, porque você não vai ser um bom pai. E aí você cede a pressão aos ideais de uma família perfeita, e coitado, maltrata a criança, não tem paciência, enfim, tem tantos casos por aí, né? Numa queda, a gente consegue escutar que o seu desejo era outro, ou perceber que aquilo que a gente, né, estava projetando não era bem assim, né? Ver as nossas ilusões. E aí eu acho que esse é um ponto muito importante. Muitos projetos e sonhos que a gente tinha, casar, ter filho, é algo que está em outro período. Hoje em dia, né, a nossa formação foi muito para o mercado de trabalho. O que é até uma ambivalência, uma contradição, que é algo que todos nós temos ambivalência, como na sociedade também. Porque olha essa ambivalência, ao mesmo tempo que os nossos pais, né, a sociedade que a gente estava,
incutia na gente esse desejo do casamento, dos filhos, a gente foi criado no mercado de trabalho. E eu fico pensando assim, eu sempre quis ter e aí 3 essa filhos. prioridade, né? Casar e trabalhar, mas casar e trabalhar é mais fácil conciliar, mas trabalhar, fazer mestrado, estudar e cuidar de filho. Cuidar de si também, que é importante. Como funciona isso, né? Como selecionar essas prioridades? Então, eu sempre falei assim, eu quero ter 3 filhos. Eu tenho 3 irmãos, eu gosto de família grande, eu gosto de festa, eu gosto de casa cheia e tal. Mas hoje, na minha juventude eu pensava isso. Hoje, no contexto social que eu me encontro, hoje até se fosse para eu ter um filho em Valença, eu não tenho uma rede de apoio, porque minha mãe mora aqui em Volta Redonda. Então, assim, eu posso ter conquistado a independência emocional e financeira, mas o suporte social que é importante para criar um filho, eu não tenho em Valença. Então, hoje, gente, se eu engravidasse em Valença, eu estava perdida. Sabe? Então, assim, hoje, isso porque eu tinha o ideal de ter 3 filhos. Hoje, talvez, esses 3 filhos, num momento, não caibam na minha realidade. Primeiro porque sustentar um filho, já é pesado, imagine 3. Aí o suporte social que eu precisaria ter, porque eu vou precisar trabalhar, entendeu? Então, né, tem a creche, em algum tempo vai ser integral, mas depois é só meio período. Então, eu vou precisar de alguém ou que eu pague, ou uma avó, alguém que me dê suporte. Tem tantas outras coisas, assim, que hoje eu não sei se na minha realidade cabe 3 filhos, mas era uma projeção lá do passado, entendeu? Então acho que a gente tem que ficar revisitando também e revendo nossos planos, né? Assim, o que cabe hoje. Não dá pra gente pegar uma coisa que aconteceu lá no passado, que você idealizou, e tentar aplicar nessa realidade que é completamente diferente, sabe? Por exemplo, a minha mãe, por muito tempo, foi dona de casa. Então ela cuidava de mim, dos meus irmãos, e ainda pegava os da minha tia pra cuidar, mas ela era dona de casa. A gente tinha uma vida financeira confortável. Hoje, até se fosse em Volta Redonda, ela tem 2 empregos. Tipo o Júlio. Ela tem 2 empregos. Então, assim, até se eu morasse aqui em Volta Redonda, esse suporte social ficaria difícil. Porque ela trabalha, os meus irmãos trabalham. Então eu também teria que me virar nesse esquema aí, sabe? Uma outra coisa assim que eu fico pensando, que a gente vê muito vídeo de coach por aí, né? Os nossos amados coaches. Como a gente é esse povo, só que não, né? Tem muita gente responsável aí, mas tem muita gente boa também, né? Mas enfim, eu vejo uma pegada, deu uma diminuída agora, mas lá pros anos 2000 tinha uma pegada muito da lei da atração. Pensar que vai acontecer, mentaliza coisas boas e tal. Gente, se fosse pra mentalizar, eu já tava com aquele marido que eu falei, com o carro, com a casa, rica, viajando na Europa, entendeu? Então, assim, essa parada da lei da atração, sabe, de pensar que vai acontecer, se fosse tudo que você já tinha planejado lá, ou que você tá planejando agora, já teria acontecido. E não é assim, a vida não é assim, né? Pensei num carro e vou ter um carro. Sem ação não vai rolar. Sabe? A gente pode até pensar cognitivamente, né? Eu preciso pensar, eu quero comprar um carro para eu poder começar a agir em direção de comprar um carro, né? Agora só ficar pensando em ter um carro, esse carro não vai aparecer. Porque a vida não é certinha assim, né? Só então, assim, pra você comprar um carro, você precisa se enfiar numa dívida, sabe? Você precisa trabalhar muito, então talvez você não consiga, sabe, ter aquela casa própria agora. Então, assim, eu acho que a vida vai acontecendo, né? Eu acho que tem coisas que a gente precisa planejar, mas tem coisas que tem que deixar acontecer também. Se permitir, né? E tem uma outra coisa, que tem um tempo Cronos, né? Que é esse tempo que é inventado socialmente, é o tempo do relógio. Nesse tempo Cronos, ele pode ser muito perverso quando diz qual é a idade de casar, qual é a idade de ter filhos, qual é a idade de fazer uma faculdade. Nós tivemos na nossa graduação a experiência de ter pessoas mais velhas na nossa turma. Tem até uma senhora, né, a Verinha, que estava ali fazendo a faculdade por uma realização pessoal. Então o tempo de vida, na verdade, ele também é esse tempo kairos da experiência, o tempo aios, que é um tempo que é infinito, não tem começo, nem meio, nem fim, que é um tempo do acontecimento. Muita coisa na nossa vida. Eu conheço também uma senhora que casou aos 60 anos. Eu conheço. Então, assim, é o tempo que a paixão acontece, que a vida flui, né? Então, a gente também não tem que se prender a esse cronos. Eu tenho 3 anos que eu tive a coragem de me inscrever numa aula de dança contemporânea. Eu comecei a paquerar, mas eu ficava super com medo, travada, falando, não vai dar certo, eu não vou conseguir dançar, eu vou pagar mico. Até que uma hora foi, né? E
eu comecei então a aprender a dançar com 29 anos, não tem tempo, né? O tempo do desejo, do acontecimento, então, para casar, para mudar de profissão, ou para fazer um curso novo, para fazer um mochilão. Será que essas coisas têm idade? Será que tem um Cronos regendo? Acho que isso é um outro ponto também muito importante, assim, que se a gente se fixar, né, e às vezes eu vejo muitas pessoas que se fixam a esse Cronos, ficam frustradas e dizem, isso não é mais pra mim. E abandona aquele sonho, Eu já sou velha pra isso, já sou velho pra isso. Perde o tempo de vida. Um tempo de vida, Carol, que é onde a vida tá acontecendo, a vida não tá no Cronos. Eu acho que aquilo que a gente já conversou, né? Traz frustrações, acho que nosso tempo tá ali dando no limite, mas traz frustrações, mas a gente tem que ficar revisitando, ressignificando e continuar sonhando também, né? Sem tanta pressão, deixando a coisa um pouco... Tem que ter malemolência, né? Então você planeja ali, não deu, opa, vamos reajustar aqui, vamos ressignificar, né? Tem coisas que a gente deixa pra frente, mas tem coisas que dá pra fazer agora, e a gente vai aí nesse processo, né? E eu acho que o maior problema não tá no sonhar, né? Principalmente quando é um sonho legítimo, que é um desejo daquele coração, daquela alma, mas esse tempo Cronos que é imposto pra gente. Esse tempo de falar, não, Marcela, se você não casou até agora, já era. Olha como isso é pesado. Se você não casou até agora, nunca mais existe essa possibilidade. Isso é pesado. Uma pessoa que tá com 30 anos e ainda não fez faculdade, se sente super mal por isso. E aí ela fica no loop de se sentir inferior às outras pessoas, isso deixa ela depressiva aí que ela não consegue fazer uma faculdade. Que isso que é o perverso do Cronos, que a gente tem que, peraí, né? Nossa, Esse prazo para as coisas, da onde vem? Quem colocou? Que esse prazo é diferente do tempo do acontecimento, que é quando a gente genuinamente, o corpo expande e resolve dançar, e resolve fazer uma faculdade, e resolve mudar de profissão, e se apaixona. Nossa, você falou uma coisa que me remeteu a um comentário que eu ouvi uma vez, de uma pessoa mais velha, né, já tava aí na casa dos 50, nem tão mais velha assim, né, porque 50 hoje em dia é jovenzinho, né, e essa pessoa resolveu colocar aparelho no dente. Porque pra ela, naquele momento, fazia bem, sabe? Esteticamente. Eu nem sei se tinha algum fator mesmo, assim, clínico. Ou se foi só mais por uma questão estética. Mas aí uma terceira pessoa disse assim, nunca vi uma pessoa de 50 anos usando aparelho nos dentes. Que coisa feia. Nossa, como é que a gente cria regrinhas pra vida dos outros, né? Então, assim, naquele tempo, naquele momento, ela se sentiu bem, confortável de colocar um aparelho. Talvez tivesse até uma fundamentação clínica. E tinha um terceiro palpitando sobre o tempo, sobre a idade daquela pessoa fazer determinada coisa, né? Como é pesado, né? E às vezes faz normalmente, isso com a gente também, é isso que eu falo agora, que é mais julga pesado muito, ainda. se auto-julga muito também. É pesado, né? Acho que a gente tem que ser mais gentil com a gente mesmo. Mas amor próprio, né? Tipo, ser gentil mesmo. Amor próprio e um pensamento crítico, né? De se questionar, peraí, da onde que vem que eu tenho que fazer isso até determinada idade, né? A vida é um processo. Inclusive, essa questão de determinada idade, ela é muito perigosa. A própria experiência do matrimônio, quantas pessoas casam sem ser de um encontro realmente potente, gostoso, genuíno, porque tá preocupado com o tempo. E aí faz uma bobagem, as pessoas né? têm filho pensando na idade, com alguém que, né, necessariamente não é um parceiro, não é uma relação saudável, passa 1 ano, 2 anos, a pessoa tá ali na maior furada, frustrada, adoecida. Então, assim, a gente precisa ser crítico com essas coisas. Ser crítico não é de criticismo de ficar julgando, né, falando mal, mas de pensar sobre, né? É um exercício e a gente propõe esse exercício aí para vocês também, de reflexão, de autocrítica, de amor próprio, né? De se perdoar, de ser gentil comigo mesmo. Respeito com o nosso próprio tempo. O nosso próprio tempo. Enfim, bom, né? Tá acabando o nosso vídeo. Valeu pela parceria. Espero que venham outros vídeos aí com assuntos bem legais. Um beijo.